paz do Senhor. Nós estamos aqui na Assembleia de Deus, Ministério Apostólico da Fé, ASMAF. Estamos aqui com o pastor Marcelo. Nós estaremos dando uma palestra sobre evangelismo pessoal e agradecemos ao pastor Marcelo, ao povo de Deus, por esta oportunidade de podermos compartilharmos a respeito da palavra de Deus. Amém, pastor Marcelo? Amém. Deus abençoe. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado. É uma honra nós estarmos aqui para poder compartilhar com os irmãos. Amém? Amém. Boa aula. Amém. Amém? Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. É um prazer estar aqui com os irmãos. Eu quero dizer para os irmãos que eu tenho muito zelo, muito cuidado. 80% das minhas orações é para que eu viva aquilo que eu prego, para que eu tenha uma vida condizente com aquilo que eu prego, amém? E nós vamos abordar um tema aqui hoje de evangelismo pessoal, e eu tenho autoridade para falar de evangelismo pessoal, porque eu pratico isso, eu vivo disso. Todos os dias eu prego 4, 5, 10 pessoas. Os irmãos já conhecem, nós já fizemos aqui ar livre juntos. Eu faço meus ar livres, eu sempre dentro de hospital, dentro de presídio. Amanhã estaremos no centro de recuperação. Então eu vivo o evangelismo pessoal. E às vezes, infelizmente, pastor Marcelo, nós vemos muitas pessoas falarem de algo que não vivem. Eu já tive o desprazer de participar de uma aula de evangelismo pessoal, aonde o ministrante não pregava a palavra de Deus. Então eu tenho aqui um pouco de conhecimento nesta área para estar passando para os irmãos. E o que eu vou ensinar aqui, o que eu vou passar aqui, eu não aprendi sentado. Errei muito, bati muito com a cara na parede, mas eu aprendi foi no dia a dia, eu aprendi foi no tete a tete, eu aprendi no combate corporal, amém? Eu tentei ver uma vez, um tempo atrás, eu tentei ver alguma coisa de evangelismo pessoal e não me acrescentou muita coisa. Por quê? Porque muitas pessoas, elas ensinam algo, mas elas não é contextualizado com o nosso dia a dia. Eu não vou aqui ensinar para os irmãos como você pregar para uma pessoa. Não. Eu vou mostrar para os irmãos como você pode evangelizar, cumprir a missão do evangelismo pessoal. Porque não adianta eu ensinar, nós até vamos fazer alguma encenação, se der tempo, aqui, como se fosse um teatro, para você ver algumas coisas que eu aprendi no dia a dia. Porque não adianta muitas pessoas tentarem ensinar teoricamente, e quando você vai pegar um cracudo no teu caminho, ele não vai ser daquilo que está no papel. Quem está entendendo? Você vai pregar para um policial, não vai ser o que você vai aprender no papel. Você vai pregar evangelismo pessoal para um traficante, para um homossexual, para uma prostituta. Então isso você só vai aprender no dia a dia. Eu vou aqui mostrar como você ter êxito no evangelismo pessoal, como você cumprir a missão de evangelizar, de ter o evangelismo, de concluir a missão de evangelizar. Amém, irmãos? Porque cada caso é um caso. Eu conheço pessoas que já fizeram dezenas de cursos de evangelismo pessoal, e quando chega diante de um como eu já preguei, para uma pessoa, um traficante da vida errada, que ele fica com o olho fritado em você ali, e se tu perder o olho para ele, acabou, pega a tua Bíblia e vai embora. Eu já preguei para policiais que ele cruza o braço e fica assim dentro do teu olho, e olha dentro do teu olho e fica te encarando, entendeu? E se você não tiver, já perdi muito, já baixei muito a cabeça e fui embora, mas hoje eu não baixo mais não. Eu não me lembro em 20 anos de evangelismo, eu não me lembro, pelo menos de 10 anos para cá, de eu não conseguir evangelizar, não me lembro. E já preguei e prego para muita gente, pessoas de qualquer classe. Por quê? Porque no dia a dia, através de muitos erros, através de alguns quase acertos, eu aprendi. Hoje eu posso falar para você sobre o evangelismo pessoal, não de letra. Eu vou passar aqui para você como eu aprendi no meu dia a dia. Amém, irmãos? Então vamos abrir a nossa Bíblia. O título é Evangelismo Pessoal. Como obter êxito no
evangelismo pessoal. Quero que você abra sua Bíblia no livro de Provérbios 11:30. Provérbios 11:30. Quantos acharam? Diz assim a palavra: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Vamos todos repetir? O que ganha almas, sábio é. O que ganha almas, sábio é. Então a Bíblia diz que aquele que ganha almas, sábio é. Ou seja, a Bíblia nos dá a entender que existe alguma coisa que eu possa fazer. Porque quando diz que aquele que ganha, é porque tem gente que não ganha. Então, se alguém consegue ganhar almas, é porque ele se destacou e ele se utilizou de algum mecanismo ou meio que possa trazer êxito para a sua vida. Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 6. Eclesiastes 11:6. Olha só a respeito de quem prega a palavra, de quem evangeliza. Diz assim: pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retenhas a tua mão, pois tu não sabes qual das duas prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Olha o que a Bíblia está dizendo: pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, pois tu não sabes qual prosperará, se esta ou se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Sabe o que eu aprendi, pastor Marcelo, no evangelismo pessoal? Eu aprendi que algumas pessoas que eu evangelizei muito bonito, algumas pessoas que eu preguei de uma maneira muito bonita, que eu achei, caramba, fui 10, glória a Deus, quem pode dar, amém? Então, algumas pessoas que eu evangelizei, que na minha concepção eu fui perfeito, não produziu fruto algum. E outras pessoas que eu evangelizei no tete a tete e que eu achei, caramba, foi fraquinho, poxa, não consegui e não foi do jeito que eu quis, essa pessoa deu fruto e aceitou Jesus e está na igreja e é uma bênção. Quem entendeu, diga amém. Amém. Abra no livro de Salmos 126, versículo 6. Por isso o Eclesiastes está dizendo que pela manhã semeia e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabe qual prosperará. O objetivo meu e seu é pregar o evangelho. O nosso objetivo é evangelizar. Existem vários tipos de evangelização. Existe o evangelismo de ar livre, existe o evangelismo nos lares, existe o evangelismo nos hospitais. Eu estou querendo falar para você sobre o pessoal. Depois a gente vai falar sobre evangelismo nos lares, sobre evangelismo nos hospitais, evangelismo no presídio. O que tem de gente que faz besteira, o que tem de gente que ao invés de evangelizar, ele faz o inverso, faz a pessoa tomar ódio de crente, ódio de igreja. Por quê? Porque ele não tem preparo, ele não aprendeu. Ele pode estar lendo alguma coisa e vai pensando que é aquilo, e não é assim, meu irmão. Por isso o poder está na semente. A glória, o poder de crescimento não está em nós. O poder de crescimento está na semente. Então nós temos que lançar a semente. Nós temos que evangelizar. Quem vai dar o crescimento é Deus. Não é uma palavra bonitinha que você pregou, de repente, que você, poxa, peguei legal. Aqui entrou, aqui sai aqui. E de repente você pregou um dia que você achou, poxa, não foi legal a palavra, e aquela palavra vai dar fruto. Por quê? Porque é uma semente. A palavra de Deus é uma semente. E ela, em algum momento da vida da pessoa, ela vai frutificar, ou para a vida, ou para a condenação. Então, quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos cumprindo o papel que Deus nos deu. Por quê? Porque aquela palavra, ou ela vai servir para salvar a pessoa, ou ela vai servir para condenar a pessoa. Então, em Provérbios 11:30 diz que ganha alma, sábio é. Em Eclesiastes 11:6 diz que a gente tem que semear e não nos preocupar, porque quem vai dar o crescimento é Deus. E Salmo 126. Quem já abriu? Salmo 126. Deixa eu usar aqui o meu tablet. Salmo 126, versículo 6. Olha o que está escrito. Aquele que sai chorando, levando a semente para semear,
voltará com júbilo e cânticos, trazendo consigo os seus modos. Meu irmão, preste atenção. Aquele que sai chorando, levando a semente para semear, voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo os seus modos. É impossível uma pessoa que se dispõe a evangelizar não ter testemunho para contar. É impossível. Se você propor no seu coração, eu quero evangelizar, eu quero pregar a palavra, eu quero trabalhar no reino desta maneira, eu quero ser um pregador do evangelho, é impossível. A Bíblia diz que você vai voltar, e quando você vai pregar, por isso que começa assim, aquele que sai chorando. Meu irmão, quando você se dispõe a evangelizar, você está se crucificando, você está condenando a sua carne, você está se negando, você tem que estar disposto a olhares de descrédito, você tem que estar disposto a olhares de desconfiança, você vai estar exposto a olhares de dúvidas. Tudo isso, as pessoas vão olhar para você assim. Quando você se dispõe para evangelizar, você não tem que ir evangelizar achando que você vai ser o último biscoito do pacote. Não! Você tem que estar preparado, estruturado para diversos tipos de reação. Vai ter pessoa que olha para você desconfiando de você. Ele vai olhar para você olhando de cima e embaixo, desconfiando de você. Vai ter pessoa que vai olhar para você com um olhar de descrédito. Vai ter pessoa que vai olhar para você com um olhar de zombaria. Vai ter pessoa que vai olhar para você com um olhar de raiva. Quantas vezes, meu irmão? Olhar de ódio. Mas eu estou conciso. Eu sei o que eu quero. Eu quero pregar o evangelho. Eu quero semear. E a Bíblia diz que aquele que sai chorando, se negando, se crucificando, se expondo, porque é uma exposição, meu irmão. O evangelho ser pregado é uma intimação. Depois nós vamos ler mais na frente. Jesus intimou, eu vou mostrar para vocês que é uma obrigação do cristão, mas muitas pessoas não querem se dispor a isso. Muitas pessoas não querem passar por esse constrangimento. Muitas pessoas querem ser cristãos light, querem ser cristãos que não, meu irmão. Quem se dispõe para evangelizar tem que estar emocionalmente preparado para ser olhado com um olho ruim, com um olhar de descrédito, com um olhar de ódio, mas ele está conciso. Eu quero pregar o evangelho. Quem entendeu, diga amém. Amém. Eu pergunto para você, quem foi o primeiro a evangelizar? O primeiro relato de evangelização na Bíblia. Sabe quem foi a primeira pessoa que evangelizou? Foi o próprio Deus. Olha como é que a Bíblia diz que os anjos desejaram pregar o evangelho, mas Deus não deixou. Deus foi o primeiro a evangelizar. Que é isso, pastor? Abra sua Bíblia aí, no livro de Gálatas 3. Gálatas 3. Quem achou? Gálatas 3, 8. Quantos acharam? Dizendo, em ti serão abençoadas todas as nações. Tem outra tradução, está assim: ora, a Escritura, prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, evangelizou primeiro Abraão, dizendo, em ti serão benditas ou abençoadas todas as nações da terra. Quando foi que Deus evangelizou a Abraão? Está em Gênesis 12. Abraão, ele era filho de Terã, um fazedor de ídolos. Abraão, ele cresceu no meio da idolatria, ele foi criado no meio da idolatria, ele fazia ídolos, ele criava, ele ajeitava o nariz dos ídolos, ele botava as perninhas dos ídolos, só que aqueles ídolos tinham boca e não falavam, como diz o Salmo 115. Eles tinham olhos e não viam, tinham ouvidos e não ouviam. E então Deus foi lá e evangelizou. Deus queria, a partir de um homem, criar um povo e formar uma nação. Gênesis 12 diz, Gálatas 3:8 diz que Deus evangelizou Abraão. Como foi esse evangelismo? Deus chegou para Abraão e disse: Abraão, sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela
e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então Deus foi o primeiro a evangelizar. Evangelização, irmãos, está no coração de Deus. Evangelização. Deus olha diferente para quem prega o evangelho. Deus ama todos. Todos têm o seu papel dentro do reino, mas Deus, Ele olha diferente. Deus, quem se dispõe a pregar o evangelho, quem se dispõe a negar-se a si mesmo e a correr os riscos, porque tem um montão de cristãos sendo mortos na Índia, queimado vivo. Sabe por quê? Porque se dispôs a evangelizar. Então, quando a pessoa se dispõe a pregar o evangelho, Deus olha diferente. Deus tem o olho fito nele. Por quê? Porque Deus sabe os riscos que uma pessoa que evangeliza corre. E nós não vemos, mas quantos livramentos Deus dá para aquele que sai para evangelizar. Por isso a Bíblia diz: quão suave são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas obras. Amém? Então hoje nós vamos entrar no evangelismo pessoal. Deus, existem diversas maneiras de evangelização. Nós já aprendemos aqui como Deus se preocupa, como Deus olha diferente para quem evangeliza. Agora nós vamos entrar no evangelismo pessoal. Jesus teve esse chamado específico para evangelizar. Jesus evangelizou pessoalmente. Nós vemos, abra sua Bíblia em Isaías 61. Isaías 61. Isaías, devagar para os irmãos encontrarem, 61, de 1 a 3, todos acharam? Diz assim: profecia messiânica, profecia a respeito do Senhor Jesus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos que choram em Sião, que se lhes deu uma grinalda em vez de cinza, óleo de gozo em vez de pranto, vestidos de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Jesus, ele teve o chamado específico. Jesus evangelizou pessoalmente. Jesus, ele foi, conforme essa profecia, o Espírito do Senhor era sobre ele, e Jesus começou o seu ministério no evangelismo pessoal. Nós vamos mostrar aqui. Jesus, ele tinha um ministério que era cumprir o seu papel, e ele começou esse ministério com o evangelismo pessoal. Abre Marcos 1. Marcos 1. Nós vamos ver agora, nós vemos a profecia que diz que Jesus, ele foi chamado para evangelizar. Marcos 1, versículo 14. Diz assim, Marcos 1, versículo 14. Depois os irmãos podem anotar e depois ler em casa. Vai estar no blog da igreja, você pode fazer isso. Marcos 1, 14 diz assim: ora, depois que João foi entregue, veio Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus, arrependei-vos e crede no Evangelho. E andando junto ao mar da Galiléia, viu a Simão e a André, irmão de Simão, os quais lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu farei que vos torneis pescadores de almas. A palavra dizia messianicamente que ele teria um chamado de levar a palavra, e ele começou o seu ministério evangelizando, evangelismo pessoal. Irmãos, o evangelismo pessoal é algo muito importante. Eu prego muito na rua,
E eu às vezes chego para pessoas que eu vou pregar na igreja de recuperação na rua. Você já conhece o apóstolo Valdomiro? Um grande homem, um mega pastor. Ah, eu já vi na televisão. Você já ouviu uma pregação? Nunca ouvi. Para quantas pessoas eu prego? Você conhece o pastor Silvio Malafaia? Conheço. Já ouviu alguma pregação dele? Não, nunca ouvi. Não se impressione que Deus vai usar mega pastores. Não se impressione que Deus vai usar megas. Não. A Bíblia diz em Atos que após a morte de Jesus houve uma grande perseguição. Diz a Bíblia que os apóstolos ficaram em Jerusalém e os seguidores se dispersaram e começaram a anunciar o evangelho em todos os lugares. Quem é responsável por 99% da obra de Deus não são os megas pastores, são pessoas anônimas. São pessoas que às vezes nunca pregaram no púlpito, nunca cantaram numa igreja, mas por onde eles vão, eles plantam a semente, eles anunciam a respeito do reino de Deus. Então aprenda isso. Deus tem projeto com você. Não fique com esse pensamento, não, mas eu... Não, a Bíblia diz que os dispersos começaram a levar a palavra para tudo quanto é lugar, porque os apóstolos ficaram em Jerusalém. E os dispersos foram os que levaram. Entre os dispersos está Felipe, que nós vamos falar dele daqui a pouco. Então, irmãos, evangelismo pessoal é algo que produz frutos extraordinários. Evangelismo tete a tete é algo que produz coisas extraordinárias. Jesus preparou os seus discípulos para o evangelismo pessoal. Se você for ver e analisar na Bíblia, todas as passagens de que Jesus, os maiores efeitos de pregações foram pessoal. Jesus, ele evangelizava pessoalmente e os seus apóstolos, seus seguidores ficavam olhando, aprendendo, para que após a morte de Jesus eles dessem início. Você pode perceber que Jesus fez até alguns testes. Diz a Bíblia que ele mandou os discípulos de 2 em 2 e eles voltaram. E aí, como é que foi? Olha, Senhor, nós estamos alegres porque em teu nome nós expulsamos demônios. Olha, em teu nome até os demônios se nos sujeitam. No primeiro teste, Jesus olhou para eles. Vocês não passaram, não. Falou, olha, alegrai-vos, não porque os demônios se submetem a vocês. Vocês têm que se alegrar, é porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. É a essência, meu. Tem muita pessoa que fica alegre porque ele pega no púlpito da igreja e o pessoal dá glória a Deus e aquela coisa todinha, aquela euforia toda. Não. A coisa mais nobre do Evangelho, a coisa mais nobre do reino de Deus é você pregar para uma pessoa e aquela palavra germinar, e aquela pessoa se converter, e aquela pessoa ganha outro, e aquela outra ganha outro, e aquele outro ganha outro. Para o evangelho pessoal. E Jesus, ele pregava individualmente e os seus discípulos atrás olhando. Se você soubesse a importância do evangelismo pessoal, quantas pessoas querem ficar pregando dentro de igreja, pescadores de aquário. Quem já viu aqui pesca e pague? Pesca e pague, tem aquele laguinho cheio de peixe, aí tu vai ali, é certo que tu vai pegar. É fácil. É fácil. Agora, quem já viu pescar em alto mar? Alto mar, meu irmão, alto mar, tu joga um anzol lá e... Então, é mais ou menos assim. Tem pessoas que eles querem pescar dentro do aquário. Eu não, desde que eu me converti, sempre quis ir para alto mar. Eu sempre quis pregar para pessoas, eu sempre quis que aquele confronto, porque eu entendi, Deus me deu graça e eu quis pregar, evangelizar as pessoas para que aquelas pessoas fossem alcançadas pelo evangelho e daí partissem para outras pessoas. Vamos ver agora alguns efeitos do evangelismo pessoal, tá bem? Nós vemos, em primeiro lugar, o primeiro efeito maravilhoso do evangelismo pessoal foi o próprio Deus. Gálatas 3:8, que Deus evangelizou Abraão. Gênesis 12 diz que Deus chegou para Abraão e falou assim: Abraão, sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Farei de ti uma grande nação. Deus evangelizou Abraão, nós hoje somos fruto desta evangelização. Então, o primeiro exemplo do que é o evangelismo pessoal foi Deus ter evangelizado Abraão e nós somos frutos disso. Nós somos a Israel de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5.
Marcos 5,19. Quantos acharam? Amém. Olha só o que diz a Bíblia. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe o quanto o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Olha só o poder do evangelismo pessoal. A Bíblia diz que este homem morava dentro do cemitério, comia defunto, as correntes eram postas nos seus braços, ele quebrava as correntes, e Jesus não foi lá à toa não, irmão. Jesus nunca anda à toa. Jesus nunca, quando você se dispuser a evangelizar, eu poderia dar aqui centenas de testemunhos. Eu abro um parênteses aqui rapidamente. 3, 4 meses atrás eu vim fazer um trabalho aqui no Caju, na parte de cá do cemitério, tem a entrada na parte de trás, e era uma quarta-feira chovendo, tarde fria, tem uns 3 meses atrás, e de repente o Espírito Santo falou comigo assim: entra no cemitério. A porta do cemitério estava aberta do lado de cá, e o Espírito Santo falou comigo: entra no cemitério que eu quero falar com alguém. Eu sabe, já estou acostumado, eu estou acostumado com isso. Eu já atravessei já ruas, vai para lá, eu quero falar com alguém. Deus fala isso comigo muito. Eu daria aqui centenas de exemplos. E eu entrei dentro do cemitério, peguei a moto, fiquei rodando, numa Viva Alma não tinha. Parei para lá, parei para cá, fui para lá, parei a moto. Falei: Senhor, estou aqui. Não é só no tempo de Felipe que Deus fala não. E o Senhor falou comigo: espera aí. E eu fiquei parado. 5 minutos, 7 minutos, 8 minutos, 10 minutos, eu conheço a voz dele. Com 10, 12 minutos, veio um cara andando, estava do lado de cá, veio um cara andando lá de lá, um mulato alto, cabelo branco. E eu falei: Senhor, só pode ser ele, porque só tem ele aqui, eu vou lá em cima dele. Peguei a moto e fui. Fala, amigão, boa tarde. Quando a gente vai falar sobre a entrada na voz de direção, tudo bem? Pois não, ele ficou com medo, assim, só eu no cemitério de moto, deve ter pensado: é ladrão, entendeu? E quando eu parei a moto, eu falei: amigão, onde que é as capelas? Ele falou: pô, lá do outro lado. Não tem nada a ver, tu vai ter que dar volta no quarteirão todinho. Eu falei: mas eu não vim aqui por causa de cabela, não. Eu fui lá, vou direto ao assunto. Eu vim aqui por causa de você. Ele falou: por quê? Já botou o pé para trás assim, meio cabreiro. Eu falei: olha, eu sirvo a Jesus. Ele mandou eu entrar aqui nesse cemitério porque ele queria falar com alguém. Eu quero dizer para você que Jesus, ele tem um plano na sua vida, ele está disposto a perdoar os seus pecados. E aí eu comecei a pregar. Aquele cara parou para mim e falou assim: rapaz, tu sabe que o meu filho me dava muito trabalho, meu filho estava na droga, na bebida, eu sou um homem bem sucedido, ele realmente era um senhor, boa aparência, eu sou um cara bem sucedido, o meu filho me deu muito trabalho e agora está nessa religião de vocês aí, mas eu não suporto esse povo evangélico, e meu filho está nessa religião e é 24 horas por dia falando de Bíblia comigo, e tu vem dentro do cemitério, tu para aqui para vir falar de Jesus para mim. Eu falei assim: porque o Deus do teu filho, quando salvou ele, o objetivo é salvar a família toda. Você acabou de testemunhar que a vida do teu filho mudou para melhor, porque quando Jesus entra na vida do homem, ele muda a vida do homem para melhor. Resumindo, acabei de pregar, aquele homem aceitou Jesus dentro do cemitério, eu ele sozinho. Quando ele acabou de aceitar Jesus, ele falou assim: me dá teu telefone, eu vou entrar em contato contigo, vou falar com o meu filho a teu respeito. O Espírito Santo rapidamente falou assim: não, nunca mais tu vai me ver. Eu só vim aqui porque o Deus do teu filho mandou falar isso para você. Peguei ela e fui embora. Cumpri o meu papel. E isso não é um exemplo, não. Eu faço isso muito. Deus, quando você se predispõe, Deus te dá direção, irmãos. Voltando para Marcos 5, a Bíblia diz que aquele homem estava dentro do cemitério. E aquele homem, ninguém dava nada, Jesus foi perto dele. E quando ele teve aquele encontro com Jesus, diz a Bíblia que, resumindo por causa do tempo, diz a Bíblia que quando ele chegou e quis ir atrás de Jesus, Jesus falou assim: não, vai para os teus, para a tua casa, e conta-lhes quão grandes coisas o Senhor fez na tua vida. Através daquele homem, uma cidade inteira veio para Cristo. Evangelismo pessoal. Nós podemos ver também, os irmãos, vamos abreviar aqui, Marcos 5, nós podemos ver em João 4. João 4, aquela mulher, depois você lê com calma, aquela mulher do cântaro, Jesus chegou naquele lugar e falou assim: mulher, me dá de beber. A mulher virou para Jesus e falou assim: como sendo tu judeu me pede a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com o samaritano. Jesus então falou assim: mulher, se tu soubesse quem é que te pede de beber, tu é que me pediria e eu te daria água viva. E a mulher falou: mas como é que tu vai me dar água viva? Tu não tem nem poço, tu não tem nem balde para pegar. A mulher, a água que eu vou te dar
Ela se fará em ti uma fonte que jorre para a vida eterna. Eu estou muito confusa, as pessoas estão confusas. Os nossos pais dizem que é aqui, vocês dizem que é em Jerusalém. Mulher, é chegada a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Tá bom então. Jesus falou: mulher, vai lá, chama teu marido. Eu não tenho marido. Disseste bem, porque já tiveste 5. E o que agora tu tem não é teu marido. Vejo que tu és profeta. Resumindo, aquela mulher teve um encontro com o Senhor. A Bíblia diz que ela foi para a sua cidade. Diz a Bíblia, depois você leia, que as multidões vieram através do evangelho pessoal. E diz a Bíblia que as pessoas chegaram, muitos creram através do testemunho daquela mulher. Mas uma grande multidão falou para ela assim: mulher, já não é mais pelo teu dito que nós cremos que este é o Filho de Deus, porque nós temos visto e percebido que Ele é o Messias. Jesus pregou para uma mulher, uma cidade inteira veio, fruto do evangelismo pessoal. Se você e eu entendermos o poder do evangelismo pessoal, se nós deixarmos de lado o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa deidade de querer aparecer na igreja, e nós nos dedicarmos, nos focarmos em pregar o evangelho para que Deus seja glorificado, nós aqui na terra, talvez você não seja nunca reconhecido, mas um dia, lá no céu, Jesus vai falar: vem bendito de meu Pai, vem, tomai por herança o que te está preparado antes da fundação do mundo, porque eu tive fome e tu me deste comer, tive sede e tu me deste beber, fui estrangeiro, estive na prisão e tu me visitaste. Senhor, quando eu fiz isso? Quando tu fizeste esses meus pequeninos. Essas pessoas que estão aí fora, irmãos, eles precisam da palavra de Deus, eles precisam ouvir de Jesus. Tem um montão de gente que está no crack, que se eu e você for lá pregar para ele, Deus vai salvar ele. A Bíblia diz: como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão? Eu daria testemunho para vocês aqui de pessoas que já tiraram da sarjeta e hoje estão reabilitadas. Nós temos um rapaz no centro de recuperação, pegamos ele na rua, fala 3 idiomas, formado em gastronomia, estava na sarjeta, na lama, no pecado. Nós evangelizamos hoje, este rapaz está no centro de recuperação, habilitado. Tem um montão de gente dentro dos botequins, tem um montão de gente dentro dos prostíbulos, que vai depender de mim e de você, meu irmão. Como ouvirão se não há quem pregue? Evangelho pessoal, veio mais um aqui rapidamente. Uma vez eu estava na Vila Mimosa, aqui no Rio de Janeiro, um prostíbulo. Eu fui fazer um serviço lá dentro, que eu trabalho com a moto. E quando eu passei, deixei a moto, fui andando por dentro, da onde fica mesmo as prostitutas, um grupo de moças, 5 pelo menos. E aí, quer fazer o programa? E eu ri e passei e até a fim o Espírito Santo falou: quero que tu pregue. E quando eu voltei já querendo pregar, e ela: vai querer o programa? Eu falei: eu quero. Vieram para cima de mim: quanto que é? R$20. Peguei a carteira, tirei os R$20. Simone, o nome da menina, uma mulata bonita, dei na mão dela. Ela falou: então vamos para a cabine. Eu falei: não, vai ser aqui mesmo. Ela olhou para minha cara: como assim? Eu falei: vai ser aqui mesmo. Aí as outras moças pararam assim, ficaram na minha cara. E ela falou: aqui não tem como, tem que ser na cabine. Eu falei: não, mas é aqui mesmo. Não, aqui não tem como. Eu falei assim: eu já não te dei o dinheiro, já não te paguei. Você pagou, mas não tem como fazer programa no meio da rua. Eu falei assim para ela: é isso que você vale? Foi para isso que Deus fez você? Quando ela falou isso, um rapaz que eu pensei até que era mulher, era um homossexual: ai, ele é crente! Quando ele falou, eu falei: você. Comecei a pregar diante do Espírito, está aqui desviado, segundo ele, da Assembleia de Deus, se afastou, virou homossexual. As duas mulheres saíram, isso no meio da Vila Mimosa. Ela ficou com os R$20 na mão assim para mim. Eu falei: moça, é você. Jesus ama você. E quando eu comecei a pregar a palavra para aquela mulher, ela começou a chorar. E as outras prostitutas vieram: quem que foi, Mi? E ela falou: nada. Eu falei: deixa ela aqui. Jesus visitou ela aqui. É a visitação do Espírito de Deus. E ela: pode ficar. Ela parada. E eu acabei de pregar. Eu falei assim: você quer entregar sua vida para Jesus, moça? Ela falou: como? Aqui dentro. Eu falei: Jesus pagou a você. Ele lhe deu os R$20 para você ouvir. Ele ama você.
E quando eu acabei de pregar para ela, ela levantou as mãos, o pessoal parava, ria, zombava, brincava, e eu não estou nem aí, eu estou focado. Depois nós vamos entrar nessa área. Eu queria pregar, e eu sempre vou lá, e nunca mais vi aquela moça. Ela aceitou Jesus chorando, peguei a mão dela, levanta a sua mão, e ela chorava. E eu orei por ela, falei, repete comigo, meu Deus, perdoa os meus pecados. E ali ela chorando, e eu junto com ela chorando, e passou o pessoal rindo, brincando, zombando, outro criticando. Eu não estou nem aí, porque eu sou embaixador de Cristo. Embaixador é representante de um estado junto a outro. Eu represento o reino de Deus. Eu represento a embaixada de Deus aqui nessa terra. Eu fui chamado para falar do reino dele. E aquela mulher foi embora. Evangelismo pessoal. Eu nunca mais vi aquela moça. Mas não cabe a mim saber o que aconteceu. Cabe a mim evangelizar. Quem está entendendo? Diga amém. Abra aí, vamos ver. Filemão 1:10. Filemão 1:10. Só tem um capítulo mesmo. Quantos acharam? Todos acharam? Diz assim: sim, rogo-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Olha só. Sim, rogo-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Paulo preso nas cadeias do Evangelho. Diz a Bíblia que dentro da cela de Paulo, Deus colocou Onésimo, que era um escravo fugitivo, e Paulo ali pregou. Onésimo quer dizer inútil, e Paulo pregou ali o Evangelho para aquele rapaz se convenceu. Paulo então escreve para Filemão, que era o senhor daquele coisa, falando: olha, recebe-o e estima, porque antes ele era Onésimo, inútil, mas em Cristo ele se tornou para mim muito útil, diz Paulo. Irmãos, evangelismo pessoal. E os historiadores dizem que Onésimo se tornou bispo na cidade de Éfeso. Evangelismo pessoal. Eu quero tentar que vocês entendam o poder, a grandeza do evangelismo pessoal. Eu quero que o Espírito de Deus fale ao seu coração. Você já parou para pensar? Um dos grandes homens que nós vemos aí no nosso país, apóstolo Valdemiro. Já pensou a pessoa que ganhou o apóstolo Valdemiro para Jesus? Já pensou o homem que foi lá e no tete a tete evangelizou o apóstolo Valdemiro? E o apóstolo Valdemiro hoje, os irmãos já sabem, atravessa nações. E aquele homem, ninguém escuta o nome dele, e ele olha para o apóstolo Valdomiro lá: eu preguei para ele, foi eu que falei de Jesus para ele. Nós vemos outros, pastor Marcos Pereira, um homem que Deus levantou nessa terra, e imagina quem pregou para ele, quem evangelizou. E hoje nós vemos missionário Ezequiel Pires, grandes homens de Deus que foram evangelizados e hoje se tornaram pastores conhecidos, representantes do reino de Deus, mas foram alcançados através de um anônimo. Foram alcançados através de uma pessoa que às vezes não sabe nem ler nem escrever direito. Mas eles foram alcançados por uma pessoa que nunca talvez tenha pregado num púlpito, que nunca talvez tenha cantado numa igreja, mas ele foi lá e falou de Jesus, e esses homens hoje são ícones dos evangelhos. Evangelismo pessoal. Meu irmão, que é evangelizar. Amém? Nós passeamos aqui, nós vemos Marcos 5, nós vemos João, nós vemos Atos 8, a Bíblia diz, depois você lê Atos 8, 37, vamos lá, abre aí Atos 8, 37, Miguel tenta pegar isso tudinho que vai ser muito bom. Atos 8, 37, outro exemplo maravilhoso de evangelismo pessoal, o fruto do evangelismo pessoal. Atos 8, 37 diz assim: e disse Felipe: é lícito se crê de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. A Bíblia diz que Felipe pregava às multidões.
A Bíblia diz que as multidões ouviam unânimes Felipe pregar, e Deus fazia grandes sinais e prodígios. Olha como que Deus olha, irmãos. Deus, Ele olha individualmente cada alma. Jesus, quando foi ao homem de Gadara, Jesus foi com objetivo. Jesus, quando foi àquele lugar beber água, Ele foi com objetivo. Quantas pessoas Deus colocou perto de você? Até hoje você está inocente. Você está inocente até hoje. Mas a partir de hoje, toda pessoa, eu posso falar isso, parou perto de mim e vai ouvir o Evangelho. Parou perto de mim, ônibus, trem, aonde eu estiver na rua, pediu informação para mim, vai ouvir o Evangelho. Porque eu entendi, é Deus que traz, porque Deus quer falar com eles. Atos 8 diz a Bíblia que Felipe pregava as multidões. Felipe estava no auge, todo mundo olhando. Se fosse hoje, cheio de câmera filmando, a agenda de Felipe estaria cheia até 2018. Olha o que Deus falou: Felipe, sai daí, vai para a estrada de Gaza, que está deserta. Tá bom, Senhor. Felipe entendia, ele era um dos dispersos que foi pregando em Samaria, em tudo quanto é lugar. Felipe largou o glamour, meu irmão. Felipe largou o púlpito da igreja. Felipe foi para a estrada de Gaza, que estava deserta. Chegou lá: Senhor, eu estou aqui. Tá aí, espera um pouquinho. Daqui a pouco vem uma carruagem. O eunuco, um africano. Felipe falou: Senhor, está vendo aquela carruagem? Ela mesmo, corre atrás dela. E o homem estava lendo Isaías. O que tu está lendo aí? Estou lendo Isaías. Tu entende o que tu está lendo? Eu não tenho ninguém para me explicar. Posso entrar? Sobe aí. Felipe pregou para o eunuco. Quando ele acabou de pregar, o homem: eu aceito Jesus como meu Salvador. Posso ser batizado agora? Tem água ali, vamos parar. Batizou. A Bíblia diz que Felipe foi arrebatado e o eunuco seguiu o seu caminho. Os historiadores dizem que aquele eunuco foi responsável para levar o Evangelho para o continente africano. E milhões, norte da África, e milhões de pessoas se converteram. No norte da África, no terceiro século, existiam centenas de igrejas poderosíssimas que pregavam o Evangelho por causa desse eunuco. Amém? Quem entendeu isso? Amém. Olha como é que Deus é. Deus queria que ele fosse lá para pregar para um cara. Ele estava nas multidões, evangelismo pessoal, meu irmão. De repente você vai ganhar para Jesus o futuro apóstolo Valdomiro da vida. De repente você vai ganhar para Jesus, você vai pregar e vai evangelizar dentro de um botequim, dentro de uma boca de fumo, dentro de um prostíbulo. Você vai trazer para Jesus uma futura cantora evangélica que o Brasil inteiro vai se curvar diante de Deus através dela. E nós estamos preocupados em púlpito, nós estamos preocupados em aparecer, nós estamos preocupados em ser reconhecido, em ter autoafirmação, quando Deus quer fazer com muitos homens o que fez com Felipe. Sai do glamour e vai para a estrada de Gaza, que está deserta. Evangelismo pessoal, como disse o pastor, aquele homem se tornou, como é que é, pastor? Fala de novo. Ele se tornou no norte da África, não é isso? No norte da África, a pregação dele formou poderosas igrejas. No século 300 é catalogada como poderosas igrejas. Poderosas igrejas surgiram através de um homem. Por quê? Porque um homem decidiu: não, eu vou pregar na rua. Eu vou sair de dentro da igreja e eu vou para a rua pregar. Como que você quer ganhar o mundo se você não prega para ninguém? Jesus falou: sereis minhas testemunhas aonde? Em Samaria, na Judéia e nos confins da terra, do mundo. Tem pessoas que querem passar por tudo, ele quer ir para o confim do mundo. Mas ele não prega em Samaria nem na Judéia. Ele não prega no trabalho, ele não prega para o vizinho, ele não prega para ninguém. Não, Deus me levou para as nações. Deus nunca vai pegar uma pessoa que nunca evangelizou ninguém e vai botar lá para as nações. Nunca deve fazer isso, porque Deus tem princípios. Deus trabalha com princípios e com estruturas, meu irmão. É para dentro da palavra. Só tem uma coisa: Salmo 138 diz que Deus, não tendo nada acima do seu nome, colocou a sua palavra acima do seu nome. Então, se Deus falou que tem que primeiro ser Samaria, Judéia, para depois ir para os confins do mundo, vai ter que ser assim. Uma vez um rapaz falou para mim: pastor, Deus me chamou para o ministério itinerante. Eu falei: é mesmo? Deus me chamou
para pregar nas igrejas. Nas igrejas lotadas, né? Tu chegar, tu ser o destaque. O culto é 9, é 7, tu chega 8 horas, o glamour, tapete vermelho, aí já fui ficando sem graça. Falei, varão, tu visita o hospital? Tu vai para um presídio? Tu vai no asilo? Tu prega para o teu vizinho da direita e da esquerda? Tu prega para a tua família? Como é que Deus vai te levar para nações, meu irmão? Como é que tu vai pegar numa igreja gigante se tu não prega para ninguém, meu irmão? Quem está entendendo? Evangelismo pessoal. Filemão era um escravo. Paulo pregou para ele se tornou bispo em Éfeso. O eunuco, mais de 300 igrejas poderosas, porque alguém quis evangelizar uma pessoa. Meu irmão, guarde isso. Essa pessoa que você está pregando na rua, que está drogado, que está bêbado, que está lá, que está com cara de nojo para você, que está com cara feia para você, de repente ele é um futuro ícone dos evangelhos. E você um dia vai poder falar, hoje por misericórdia eu tenho pastores que eu já preguei dentro do tráfico, hoje é pastor Marcos, lá está em Cabo Frio, dirigindo uma igreja, preguei, e um dia atrás desse aí, deve ter uns 3 meses, um pastor também me chamou para pregar na igreja dele, e ele está aqui, irmãos. Esse homem foi quem pregou para mim, e hoje a minha vida pertence a Jesus. Eu já falei muito dele aqui, é esse varão aqui, e ele dando testemunho, eu comecei a chorar. Eu preguei para o cara, quando eu preguei para esse cara, eu preguei quase 40 minutos, ele zombava da minha cara o tempo todo, e hoje ele é pastor de igreja. Você não sabe quem você está evangelizando. Você precisa evangelizar. Amém? Mateus 10, 5 a 8. Quem achou? Amém. Olha que me diz assim, A estes 12 enviou Jesus e ordenou-lhes, dizendo: não ireis aos gentios, nem entrais em cidades samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Primeira coisa eu quero deixar para vocês: toda pessoa tem o chamado evangelístico. Que isso, pastor? Está provado aqui. Jesus falou em outra palavra, em outra tradução, em outro evangelho, diz assim: e ordenou-lhes, e aqui está ordenou-lhes, em outra palavra, em outro evangelho está e intimou-lhes. Deus não vai exigir nada de mim, de você, sem que Ele tenha nos dado. Quem entendeu isso? Diga Amém. Deus não vai ordenar você pregar o evangelho se Ele não colocou em você condição para pregar o evangelho. A Bíblia diz que Jesus ordenou: ide, em outra tradução, e os intimou a pregar o evangelho. Olha, você pode ter que ter um chamado específico para tocar instrumento, é um chamado específico. Você tem que ter um chamado específico para ministrar ensinos, tem que ter um chamado específico. Você tem que ter um chamado específico para poder fazer algumas atividades na igreja. Agora, para evangelizar, todos têm esse chamado. Todos têm esse chamado. Todos. Para cantar, você tem que ter uma vozinha boa. Tu vai cantar que nem eu, todo rouco. Para ensinar, você tem que ter um chamado para um ministério de ensino. Tu não vai ensinar besteira para os outros. Agora, para evangelizar, não. Quando diz que Jesus os intimou, dizendo isso, pregar o evangelho, Jesus já colocou dentro de mim e de você. O voar está na ave, ela não aprende, ela só desenvolve. O nadar está no peixe. O peixe não aprende a nadar, ele desenvolve, já está dentro dele. Quem está entendendo? O evangelizar já está dentro de você. Deus já colocou dentro de você o evangelizar, porque Deus nunca vai ordenar e cobrar de uma pessoa algo que Ele não tenha dado. Então, primeiro, você precisa ter o objetivo. Você precisa olhar para uma pessoa como... Quem já viu aqui o mundo animal? Que os leões olham, eles ficam de olho, eles olham a manada e eles procuram algum defeito físico, eles procuram algum problema, alguma fragilidade, e eles então vão concisos, eles vão diretamente. Quando você vê um leão correndo no meio da manada, não pensa que ele está no chute não, meu irmão. Quando você vê as hienas, os lobos, eles já escolheram. A presa é pré-determinadamente escolhida. Ele olha, ele observa
Eu vi no mundo animal que um grupo de lobos escolheu, esqueci o nome do bicho, um bicho gigante, e ele partiu para cima daquele bicho, e o rapaz que estava narrando falou assim: ué, eu estou achando estranho, porque eles escolheram um animal tão grande, forte e jovem? Porque geralmente eles escolhem os velhos e cansados. E quando a câmera focalizou que eles pegaram o animal tinha um defeito na pata. Então os lobos observaram e falaram assim: não, é aquele ali. O evangelismo é assim também. Você precisa ter um objetivo. Não, eu quero evangelizar o Túlio. Eu vou evangelizar o Túlio. E você vai ficar ali, ó, ele não está sabendo de nada, mas você vai estar analisando o Túlio. Tu vai esperar o momento certo. Nunca evangelize no meio de um montão de pessoas. Pode ser o cara de experiência pessoal própria, pode ser o cara mais pilheiro, mais bobo, mais violento. Pega ele sozinho. Quando ele está perto dos outros, ele é aquela coisa do dia, pega ele sozinho. Eu já peguei pessoa, meu irmão, pilheiro, revoltado, de jeito que tinha ódio de crente. Quando tu pega ele sozinho, fica aí, Jesus ama você. Por quê? Porque a unção de Deus pega ele. Se você for evangelizar ele no meio de todo mundo, não vai adiantar. Pega ele sozinho. Então você vai ter... Deve ser Jesus, né? Desliga aí, pessoal. Botando o pra cá. Amém? Você precisa ter o objetivo. Eu quero evangelizar o tudo. E você vai ficar sondando tudo. Tu vai ficar analisando, eu tenho que evangelizar o tudo. Na hora certa, no momento certo, quando houver uma brecha, você vai chegar perto do tudo e vai evangelizar ele. Então, para que você seja bem sucedido no evangelho pessoal, você tem que ter um objetivo. Você vai olhar a pessoa, você vai ficar acompanhando a pessoa, esperando o momento certo. O Espírito de Deus vai te dar a direção certa para você evangelizar. Irmãos, não tenha medo, irmãos. Eu já cheguei perto de pessoa terrível, que já matou mais de 10 já, e montou, não, rapaz, pastor, aquele ali não adianta não. E eu fico ali, ó. Eu tenho que pegar na hora, eu tenho que pegar ele. Eu tenho que evangelizar ele, eu tenho que falar de Jesus para ele. Aí daqui a pouco, do nada, Deus vai querer na situação, ele vai, pum, boia. E aí, rapaz, como é que tá? Aí eu entro com a palavra. Amém? Primeiro, você precisa ter um objetivo. Eu quero evangelizar aquela pessoa. Eu quero evangelizar meu irmão. Você não vai sossegar enquanto você não evangelizar. Você não converte ninguém. A Bíblia diz que não é por força nem por violência. O seu papel não é converter ninguém. O seu papel, o meu papel é evangelizar. Nós temos que pregar a palavra. Nós vamos aprender aqui. O seu papel, o meu, você tem que ter um objetivo. Quer ser bem sucedido no evangelismo pessoal? Tem um objetivo. Você precisa jogar semente. Mas você não adianta você querer e você prega o evangelho e você daqui a pouco quer que a pessoa seja do seu jeito. Tem gente que é assim. Ele prega a palavra e ele quer que a pessoa joga a palavra, como nós lemos no primeiro versículo, lança o teu pão pela manhã e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabe qual prosperará, meu irmão. Lança. Quando você, o objetivo, eu quero evangelizar o Túlio, eu vou evangelizar o Túlio. Quando você evangelizou ele, deixa. Se botou dentro dele. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os propósitos e intenções do coração. O poder não está em mim, você, o poder está na palavra. Quando você bota a palavra dentro dele, deixa o resto com Deus. Quem entendeu? Amém. Primeiro, você tem que ter objetivo. Deus não existe de mim, de você, o que ele não dá. Segundo passo, para que você seja bem sucedido no evangelho pessoal: ter ciência da companhia do Espírito Santo. Toda vez que você for pregar, não confie nas suas técnicas, não confie no que você aprendeu aqui, não confie, confie no Espírito Santo de Deus. Toda vez que eu vou pregar para uma pessoa, e eu prego para muita gente, bravos, terríveis, eu vou confiando no Senhor. Quem já foi aqui da escola e que você é fraquinha e tu tem um irmão forte, aí alguém mexe contigo, peraí que eu vou chamar meu irmão, peraí. Aí tu vai lá, vem com teu irmão, aí teu irmão vem cheio de marra. O que foi aí? Nada. Ele vai lá, mexe comigo agora aí, fala comigo alguma coisa agora aí, fala isso teu homem agora. O irmão dele tá lá assim,
Aí o cara, não vou falar nada não, desculpa aí. Por quê? Ele está se garantindo em quem? No irmão dele. Quando você for evangelizar, confia no teu irmão, o Espírito Santo. Confia nele. Vai, irmão, e isso aí não adianta eu tentar, mas não adianta eu tentar ensinar. É algo que você vive. Creia, o Espírito de Deus, ele se coloca ao lado. Ele se coloca junto com quem vai evangelizar. Abra sua Bíblia no livro de Mateus 10, 20. Aqui nesse capítulo mesmo, 20. Mateus 10, 20. Olha o que está escrito. Porque não sois vós quem falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Quando você vai pregar, o Espírito de Deus é que vai agir através da sua vida. Depois nós vamos ensinar a base evangelística, mais na frente. Mas você precisa confiar que o Espírito de Deus é quem vai falar através da tua vida. Como que ele vai falar? Abra aí João 14, 26. Olha que interessante, meu irmão. Olha, está dizendo aqui que ele que vai falar para você, não é isso? Agora, como que ele vai falar? João 14, 26. João 14, 26. Diz assim: mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. E vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Como que o Espírito Santo nos ajuda na evangelização? Ele faz com que nós nos lembremos. Você se lembra de alguma coisa que você nunca viu? Sim ou não? Não. Você nunca vai se lembrar daquilo que você nunca viu. O Espírito Santo só pode fazer eu e você se lembrar de algo que nós tenhamos ouvido e lido. Você lê a palavra, mesmo que você não entenda, mesmo que você não guarde, mesmo que você não decore, você está lendo, você está inserindo. Você está inserindo. No momento adequado, o Espírito do Senhor Jesus, como Jesus falou, ele vos fará lembrar de tudo quanto vos tem dito. Quantas vezes você está orando, vem na tua mente uma pessoa? Quem já aconteceu isso? É o Espírito Santo lembrando você para orar dessa pessoa. Quantas vezes você está falando aqui, por exemplo, eu estou aqui com um pino no ouvido. Ele está aqui, ele que vai e bota na minha mente. Entendeu? O que eu vou falar? Ele vai abrir na minha mente. Só que o Espírito Santo só vai lembrar você porque você leu, meu irmão. Se você não lê a Bíblia, como é que ele vai lembrar você? Quem entendeu isso? Como que o Espírito Santo nos auxilia no evangelho pessoal? Quando nós lemos, quando nós estudamos, quando nós aprendemos que você leia, não entenda nada, mesmo que você leia e não consiga guardar, no momento certo da evangelização, o Espírito Santo vai fazer você se lembrar do versículo, vai fazer você se lembrar da passagem. Por isso você precisa confiar nele, por isso você precisa depender dele, por isso você precisa crer que ele vai estar junto com você. Amém? Olha só, outra coisa, abra em João 16, mais na frente um pouquinho. 16, versículo 7 e 8. Quantos acharam? Diz assim: todavia digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, pois se eu não for, o ajudador não virá a vós, mas se eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito de Deus que vai convencer a pessoa do seu erro, não é você, meu irmão. Nós precisamos pregar a palavra, nós precisamos anunciar o Evangelho, nós precisamos falar de Jesus, mas quem vai convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito de Deus. Tem muita pessoa que ele prega para a pessoa, ele já quer impor regra, ele já quer que a pessoa seja do jeito dele. Você nunca vai ser bem sucedido no evangelismo pessoal. Por quê? Porque as pessoas, quem vai convencê-las do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito de Deus. Quem vai convencer a pessoa do erro não é você, meu irmão, nem eu. Não adianta você ter que largar a bebida, você vai gastar o
Você vai fazer ele ficar com raiva de você. Você tem que largar o cigarro, rapaz. Tu tem que largar o cigarro, não adianta tu falar, meu irmão. Porque só quem tem o poder de convencimento é o Espírito Santo de Deus. Ó, mulher, tu tem que parar com isso. Tu tem que parar de ouvir pagode. Pega a palavra, meu irmão. O teu papel é pegar a palavra. Toda vez que você vê, injeta a palavra dentro da pessoa. Injeta o evangelho dentro da pessoa. Fala passagens bíblicas. Porque o Espírito de Deus é que vai convencer a pessoa. É por isso que tem pessoas que, ao invés de trazer a pessoa para a igreja, ele faz com que as pessoas tenham uma aversão a crente. Tu vai pro inferno. Nunca diga isso para uma pessoa. Tu vai pro inferno. Você vai fazer, sabe o que? A pessoa tomar nojo de crente. Olha aí, hein? Olha, meu irmão. O seu papel, o meu papel é pregar o evangelho. Você tem que pregar o evangelho. Quando você vê a pessoa tomando cerveja lá, fala de Jesus. Fala a passagem bíblica para ela, bota Jesus dentro dela, bota o evangelho, porque a palavra de Deus é bem eficaz e mais penetrante do que qualquer palavra, espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é poderosa para discernir, destruir os propósitos e intenções do coração. É a palavra de Deus que vai mudar a pessoa, não é você, meu irmão. É por isso que tem pessoas que expulsam, tem pessoas que estão morrendo. Quer que eu chame alguém? Só não chama o irmão fulano que ele é muito chato. Não. Quando você prega só a palavra, a pessoa está na prova, chama lá o fulano para mim. Ele fala de Jesus. Olha, eles falam. Quem está entendendo? Amém? Terceiro, já vamos acabar. Terceiro, para que você seja bem sucedido no evangelismo pessoal, você precisa ter conhecimento da palavra e conhecimento geral. Eu não estou dizendo que você tem que ser inteligente, porque eu não sou inteligente. O Espírito, o que é unção? Unção é você chegar onde você nunca chegaria. Unção é você ser quem você nunca seria. Unção é você ser ouvido por quem você nunca seria ouvido. Então, você precisa ter conhecimento. Como uma pessoa vai evangelizar se ela não tem conhecimento? Abra aí João 14, 26. João 14, 26. Amém. Quantos acharam João 14, 26? Amém. Diz assim: mas o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Nós já lemos. O Espírito Santo só vai fazer você se lembrar se você tiver conhecimento. Você precisa ler. Irmãos, eu conheço crente dentro da igreja que não lê um livro. Como que Deus vai usar uma pessoa que não lê? Hoje, eu vou falar para vocês hoje. Hoje, eu prego numa obra com quarta-feira agora eu preguei 185 funcionários. Senta gente grande lá para ouvir. Deus só vai levar você até onde o teu conhecimento for. Está aqui no túnel. Pastor, estou abrindo um trabalho lá na firma onde eu trabalho. Falei, dei umas 30 fitas para ele. Quer pregar? Primeiro essas 30 fitas aí. São 30 horas no mínimo. Como é que você quer pregar se você não tem o conhecimento? Como é que você quer falar? Deus só vai te levar onde o teu conhecimento for, meu irmão. Como é que você vai pregar para uma pessoa que ele tem conhecimento da história da igreja? Você já ouviu falar de Martinho Lutero? Você já ouviu falar na história da igreja? Tem pessoas que eles querem pregar o evangelho, mas ele vai ser aquele cara que vai pregar o evangelho limitado. Por quê? Porque Deus não vai envergonhar você. Deus não vai colocar você diante de uma pessoa que tem conhecimento da história da igreja. Tem pessoas aí que eles leem a Bíblia toda para poder debater com o crente, meu irmão. Então, se você quiser que Deus use você, você precisa se preparar. Abra aí 2 Timóteo 2,15, rapidamente. 2 Timóteo 2,15. 2 Timóteo 2,15. Quantos acharam? O que está escrito? Procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Tem crente que não conhece nada de Bíblia, aí vai pregar a palavra envergonhado. Prega pessoa de outras religiões aí, meu irmão, tem pessoa que é especialista na Bíblia, meu irmão. Aí o cara vai lá, esse dia eu falei com um ignorante, eu falei, varão, tu leu o livro? Eu não leio livro nenhum. Eu leio só a palavra. É só a Bíblia. Só que a Bíblia foi escrita
em uma cultura diferente da nossa. A Bíblia foi escrita em épocas diferentes da nossa. A Bíblia foi escrita e existem palavras que na tradução para o português mudam o sentido original do que foi dito. E nós precisamos, se você quer ser bem sucedido no Evangelho, você precisa ter conhecimento da Bíblia. Hoje, vou falar hoje. Um rapaz tem uma empresa que eu trabalho para ela, pastor, quase todo dia surge um debate lá, eles me chamaram hoje, pastor, corre para cá que tem um debate bom. Eu falei, opa, cheguei lá, todo mundo, mais de 10, ai pastor, ele está dizendo isso. Eu comecei show, comecei a falar, ficou todo mundo boca calada, ninguém falou nada, os críticos não abriram a boca. Por quê? Quando você está cheio de conhecimento da palavra, o Espírito de Deus transforma essas palavras em vida, igual fez com Estevão. A Bíblia diz que as pessoas não podiam resistir à sabedoria que estava sobre Estevão. Como é que tu quer ser bem sucedido se você não aprende a palavra, não lê um livro? Não tem como, meu irmão. Para que você seja bem sucedido, você precisa ler a palavra, você precisa ter versículos chaves. João 3,16, você precisa gravar. Eu não vou gravar, então você não vai ser bem sucedido. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. João ainda, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito, pois eu vou preparar um lugar para que eu estiver esteja vós também. Romanos, a saber, se crede que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, será salvo, porque com o coração se quer para a justiça, com a boca se confessa para a salvação. Atos 4,12, porque nenhum outro nome é a salvação dada aos homens a não ser o nome de Jesus. 1 Timóteo 2,5, 2 Timóteo, só há um Deus, o mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, o homem. Você precisa ter versículos chaves, e não são poucos não, meu irmão. Você precisa, porque no momento que você estiver pregando, o Espírito de Deus vai fazer você se lembrar do versículo. O que você tem que fazer? Você tem que ter a espada do Espírito. A espada, ela serve para quê? Se defender e para atacar. Como é que Jesus botou o diabo para correr? Através de quê? Da palavra. Não adianta tu dar um terra, aleluia. Não. Tem pessoa que o negócio deles é terra, aleluia, saramangábia. E o diabo olha para a cara dele e começa a rir dele, irmão. O que faz o diabo correr é a palavra. O que faz o diabo correr é você. A Bíblia diz, Oséias 4:6, o meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Jesus falou o quê? Eu pergunto para você, a verdade, eu já falei para vocês aqui nessa igreja, a verdade liberta? Liberta? Não liberta não. Se a verdade libertasse, como é que a pessoa vai descer um demônio e ler versículo bíblico? Como é que a pessoa está com a Bíblia debaixo do braço na idolatria? Olha, pastor, o que liberta? Jesus ensinou. Conhecereis a verdade. E a verdade vos liberta. O que liberta? Conhecer a verdade. Se você não tiver conhecimento da verdade, não vai adiantar. Você precisa conhecer que Satanás tem que submeter a autoridade no nome de Jesus. Você precisa conhecer que a palavra de Deus transforma mais no pecador. O que liberta é ter conhecimento. O que liberta é isso, meu irmão. Mas conte um minuto, Miguel. Outra coisa, base evangelística. Jesus tinha uma base evangelística. Abra aí Mateus 4:17-23. Como assim, pastor? Eu vou ensinar para você o que é a base evangelística. Qual o versículo? Mateus 4:17. Diz assim, olha. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Qual era a base do evangelho de Jesus? O reino dos céus. Tudo que Jesus falava era referente ao reino. Ele tinha uma base de evangelização. Jesus, tem outras passagens, Mateus 6:33, Mateus 7:21, João 14. Jesus, ele tinha uma base de evangelização. Você precisa ter uma base. Toda vez que eu vou pregar para uma pessoa, eu tenho meu objetivo. Eu quero pregar para aquele cara ali. Eu vou pegar ele, Eu tenho consciência. Primeiro, eu tenho um objetivo. Segundo, eu tenho a consciência e a ciência que o Espírito de Deus está junto comigo, vai me ajudar. Terceiro, eu tenho conhecimento da palavra. Quarto, eu tenho a minha base.
Eu tenho o meu alicerce. É a partir dali que eu prego a palavra. Um exemplo, como assim, pastor? Marcos, o gadareno, quando ele voltou para casa, o que ele falou? Olha, você parece aquele cara que era parente, não sou eu mesmo. Olha, eu encontrei com um homem, o nome dele era Jesus, ele falou para mim do reino dos céus, ele botou a mão na minha cabeça, ele tinha uma base. A mulher do canto, ela tinha uma base. Eu encontrei com um homem e o apóstolo Paulo tinha uma base. Quando você lê na Bíblia o apóstolo Paulo pregando, ele tinha a sua base evangelística. Ele começa a partir da sua conversão. Quem está entendendo? Você tem que ter a base evangelística. Se surgirem algumas perguntas, você tem que ter o conhecimento para você explicar. Mas a base evangelística é o que vai dar sustentabilidade para você conseguir evangelizar a pessoa. Toda pessoa que eu vou pregar, eu começo com o meu testemunho. A minha base evangelística, que eu era usuário de droga, que a minha família não tinha paz, que eu era um capeta dentro de casa, entendeu? Que eu bebia muito, que eu destruía tudo. Então ali é o princípio, eu parto dali. Dentro da pregação, o Espírito do Senhor Jesus, que é aquele que faz as coisas acontecerem, ele vai me dar a direção. Mas eu tenho que ter a base evangelística. A base evangelística de Jesus qual era? Arrependimento para chegar ao reino de Deus. A base evangelística de Jesus qual era? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo que Jesus pregava tinha sua base. Quer ser bem sucedido no evangelismo? Você não tem que ir pregando no chute, não. O que eu vou falar para o Marcelo? Não. Você tem que chegar e ter a sua base. Porque a pessoa, quando ouvir você, ela vai ficar impactada. Porque ela vai pensar assim, caramba, esse cara, ele está muito sólido no que ele está falando. Ele está muito conciso no que ele está falando. Porque ele não sabe, mas eu já tenho a minha base evangelística. Eu já tenho a minha base de evangelização. Eu já sei de onde começar. Eu já tenho o meu objetivo. Então eu chego perto da pessoa, olha só, eu quero dizer para você que Jesus muda a sua vida. Jesus transforma você. Jesus mudou a minha vida. Eu era uma pessoa atormentada, não tinha paz. Eu usava. Então você precisa ter a base de evangelização. Não adianta você pregar para uma pessoa no chute. Você tem que pregar para uma pessoa com beijo. Nós vamos dar um exemplo aqui, mais ou menos. Então, a base evangelística, irmãos, toda pessoa que eu prego na rua, a maioria delas, elas ficam assim, ó. Caramba, ninguém nunca falou de Jesus para mim assim. Ele não sabe, mas eu tenho minha base. Eu já parto de algum lugar. Eu não vou chegar perto dele para pregar e você fala, não, meu irmão. Base evangelística, e de tudo que eu falei aqui, meu irmão, a base evangelística é o mais. O apóstolo Paulo, quando ele ia pregar, ele sempre pregava a partir do testemunho dele. Quando ele foi pregar para o rei Agripa, não fala, toda vez que o apóstolo vai pregar, ele começava da onde? Olha, vinha eu para a cidade de Damasco com cartas para prender e maniatar os cristãos. Quando de repente eu vi uma luz, ele partia disso aí. Amém? Quando a mulher do cântaro, ela chegou lá, eu encontrei um homem, ela partiu dali. Quando o homem de Gadara, ele partiu dali. Quando você vai pregar para a pessoa, você tem que ter a sua base, a tua sustentabilidade. Por quê? Porque a partir dali vai até surgir outros assuntos. Pode até surgir outras perguntas, mas não vai mexer com você, porque na tua base você quer concluir a evangelização. Amém? E para encerrar, vamos por causa do tempo, os irmãos entenderam? Amém. Como eu posso ser bem sucedido no evangelismo? Primeiro, eu tenho que ter objetivo. Não conhece a palavra. O que eu vejo de crente passar vergonha. Porque tem ímpio aí que tem conhecimento, não estou dizendo de inteligência. A Bíblia diz que a sabedoria aclama. A Bíblia diz que aquele que pede sabedoria a Deus, peça, porém sem duvidar. Eu não estou dizendo aqui que você tem que ser inteligente, você tem que desejar sabedoria. Crentes que não lêem um livro, crentes dentro da igreja, você acha que se você só ler a Bíblia, você vai conseguir ter êxito? Não, meu irmão, você tem que ler. Você tem que ler, você tem que querer aprender a palavra, porque Deus só vai te levar onde teu conhecimento for. Eu fui pregar a primeira vez com uma pessoa todo empolgado, e quando eu cheguei, Moacir, o nome do homem, até partiu já. Entrei dentro do botequim cheio e falei, olha, Jesus ama o Senhor, Jesus tem obra na sua vida. Eu não escuto o crente. Eu falei, por que Jesus tem um projeto para você? Olha, ele mudou a minha vida. Quantos livros tem a Bíblia? Eu falei para ele, 66. Quais são esses livros? Eu falei, como assim?
Quais são? Eu só vou escutar o crente que me falar os 66 livros da Bíblia. Quando ele falou aquilo ali para mim, eu falei, minha cara no chão, todo mundo parou. Eu fui para casa. Falei, Espírito, é por isso que eu digo para vocês, meu irmão. Eu gravo versículos da Bíblia de uma maneira sobrenatural. Sabe por quê? Cara, não posso, Senhor, para eu evangelizar, eu preciso conhecer a Tua palavra. Eu preciso saber esses versículos de cor. E foi a primeira experiência. Fui para casa e orei, só parava no sábado no bar. No outro sábado eu fui lá. Isso aí, Senhor Moacir, Jesus tem um plano na sua vida. Quantos livros tem a Bíblia? 66. Foi escrito por aproximadamente 40 pregadores, demorou 1.600 anos, 1.000 o Velho Testamento, 1.500 o Velho Testamento, 100 anos o Novo Testamento. Ele, não, quantos livros tem a Bíblia? 66. Quais são eles? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 1 Reis, 1 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Salomão, Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Jonas, Miqueias, Abacuque, Bacucos, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Mateus, Marcos e João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 João, Judas e Apocalipse. Ele calou a boca. Meu pai. Quando ele calou a boca, eu falei, rapaziada, aí ó, ele agora vai ter que ouvir a palavra. E eu preguei 1 hora. Tu é o bam? Não. Os sinais seguirão os que crerem. Era necessário aquilo ali. Não era vaidade. Eu falei, Senhor, eu fui ali envergonhado, Senhor. Eu preciso. Tem hora que vai ter que vir unção. Tem hora que vai ter que vir a palavra. Então Deus precisa olhar para o meu coração e ver o desejo de aprender. Amém? Deu para entender? Por causa do tempo a gente vai fazer outras ilustrações aqui, mas o principal, meu irmão, guarde isso. Primeiro, objetivo. Segundo, com a certeza, quem convence do pecado, da justiça e do Espírito Santo do pecado, da justiça é o Espírito Santo. Tem um montão de vezes de gente que, ao invés de trazer a pessoa para Jesus, ele expulsa a pessoa da igreja. Você tem que largar isso, você tem que largar o cigarro. E tu já largou tudo que tem que largar? Às vezes nós estamos com a trave no nosso olho, a gente está vendo o arqueiro no olho dos outros. Eu tenho que pregar a palavra. Não adianta eu condenar. Eu conheço um irmão que Deus tem misericórdia dele. Ele chega perto do pessoal fumando e diz, vai tudo pro inferno. Os caras têm ódio. Os caras têm ódio de crente por causa de um atribulado desse. Entendeu? Aonde que eu moro, pode daqui a pouco, há um tempo atrás aí, 1 ano e meio mais ou menos atrás, o rapaziada que eu bebi, eu estou passando, estou no meu olho. E aí, pastor, tudo bem? Tudo bem? Como é que tá, rapaziada? Sentei. Conversa, meu irmão. Tem pessoa que aceitou Jesus, não vai mais, conversa com os parentes, passa pelos outros na rua, não fala mais. Como é que tu vai ganhar alguém para Jesus? Tu tem que ter acesso a Ele. Tu tem que chegar perto dele, meu irmão. Ele tem que olhar para você e falar, cara, esse cara ele mudou a vida dele. Agora tem pessoa que aceitou Jesus, não fala mais com ninguém, não procura mais ninguém. Macumbeiro, eu já ganhei 7 de outras religiões para Jesus. 7. Sabe por quê? Porque eu não discrimino ele, sento com ele. Eu pego o meu carro, às vezes está com roupa de santo, eles chamam. E aí, vai subir? Por quê? Sobe no carro aí, dou uma carona. Não, vamos lá, eu te levo lá. Tem um rapaz, pai de santo, homossexual, passei esse dia de moto, agora foi bem pouco tempo, passei com a moto. E aí, fulano, tudo bem? Conheço ele, beleza. Vai subir? Vou. Posso te dar carona? Tudo sem graça. Posso sim. Subiu na moto, peguei a bolsa dele, botei, pesado, parei a moto, desci a bolsa dele. Obrigado. Estou esperando no outro dia, primeiro abordagem. Vou pregar para ele. Se eu ficar com esse pensamento, eu nunca vou ganhar ninguém para Jesus. Eu não posso discriminar, eu não posso chegar e criticar os outros. Eu preciso chegar perto da pessoa. Quantas pessoas eles, às vezes, irmãos, Deus ele coloca perto de você e a pessoa despreza. Eu conheço uma moça que era de outra religião também. Um dia chegou, pastor, posso vir na igreja aí? Vai ser um prazer, senta no primeiro banco. O senhor chamou, o senhor vai na minha casa, o senhor vai? Eu vou.
Se eu botar uma moça, o senhor comeu, eu como, pode botar que eu como muito feijoada. Ficou na nossa igreja um bom tempo. Nunca criticamos aquela moça. Aceitou Jesus, batizei ela nas águas. Aquele que ganha almas, Sabe, pode fazer perguntas. Não, porque tivemos um dos objetivos dessa aula é para nos preparar para ir para a rua, né? E nossa primeira marcha evangélica, o Adriano está ali, testemunho, eu estava com o seu carro. A gente lá em cima na caixa d'água, quando abordou aqueles traficantes. Aí o pastor, o que ele falou? Vocês sabem que vão para o inferno, né? Eu dou uma bronca nele na frente de todo mundo. Ainda bem que você não escutou. Eu dou. Você estava no carro dirigindo. Eu dou. E ali eu fico triste no meu coração, porque era a nossa vontade. Mas tinha que repreender. Eu repreendo. Porque ali foi uma coisa difícil, porque a gente está no evangelizando um objetivo para ganhar almas. A gente já sabe que está perdido. A gente escreve aqui, gente. É o lado certo da vida errada. Nós temos que levar conforto. É isso? Eu estou errado? Palavra. Tem que pegar para agora uma pessoa dessa daí, meu irmão. Graças a Deus já sou do campo. Tomar. Se está perto de mim, ó, eu tenho um grupo de evangelização, nós fomos nos lares. Vai no lar de uma pessoa, nunca critique. Você pode estar cheio de imagem no lar, pode estar cheio de alguidade, sei lá como é que é a imagem. Entra, prega, tá aqui, é parente dele. Fui lá na casa dela, cheio de imagem, preguei, brinquei, falei de Jesus. Ela foi, pastor, a pessoa vem aqui amanhã, arrumou um monte de gente para me pregar na casa. Né? Ela está arrumando as pessoas para me lá pregar. E é de outra religião, meu irmão. Por quê? Porque ela olhou para mim, eu não cheguei lá e fiquei, vai pro inferno. Exu, não, meu irmão. Uma vez eu fui fazer um culto no lar e eu tinha um grupo que eu ensinava eles. Uma irmã, junto conosco, chegou, tinha um ursinho de pelúcia em cima da televisão. Pastor, tem um demônio naquele ursinho. Na frente de todo mundo. Porque se for ensinado e faz isso, tem que ser envergonhado. É a Bíblia que fala. Falei, minha irmã, expulsa esse demônio agora. Não, pastor, não, expulsa. Se o ursinho está endemoniado, então ele vai manifestar agora. Expulsa esse demônio agora. Não faça isso. Tem pessoas que um trabalho bonito como esse, a pessoa desmancha tudo. Amém? Então nunca vá na casa dos outros, nunca critica. Eu conheço um irmão que ele foi na casa de uma mulher rica, essa irmã muito amada nossa, quadros caríssimos, o abençoado pegou, quando foi todo mundo orar, veio uma unção da loucura em cima dele, a unção da loucura. Ele pegou o óleo ungido, jogou nos quadros caríssimos. A mulher gastou quase 100 mil para tentar recuperar os quadros. Essa mulher quer saber de crente mais na vida dela? Nunca mais vai querer saber de crente. Tomou pavor de crente. Vai na casa dos outros, não vê demônio nos outros, não vê não. Prega a palavra, fala do amor de Deus, ora, porque se tiver demônio, quando você orar, vai manifestar. Amém? Teve um oficial da polícia na minha casa, posso falar, se ele vê o blog, não tem como me negar, foi fazer uma visita na minha casa com a mulher com 3 filhos. Não, eu não acredito, pastor. Eu não acredito. E aí eu fui pregando o evangelho para ele. Eu não acredito nada disso. Esse negócio, aquele pastor que passa com paletó e aquela coisa todinha, eu preguei o evangelho. Ele vinha para um lado, eu tenho o meu objetivo. É evangelizar. Então, quando eu acabei de pregar para ele, o objetivo, vamos fazer o seguinte: posso orar? Ele pode orar, pastor, mas eu não acredito, tá bom. Quando eu levantei a oração, eu botei a mão, bate, endemoniado. Na frente da mulher dos 3 filhos. Expulsei. O que aconteceu? Pergunta para tua esposa aí, para teus filhos. O que aconteceu? Aquilo que você diz que não existe, está em você. Me respeita. Segundo a família, não escuta ninguém. Não, aquele pastor, ele dá até prega até lá no batalhão. Não, aquele pastor ali, meu irmão, eu caí mesmo. Eu caí, não me lembrei de nada. Apaguei aquele ali, cada um testemunho. Entendeu? Então, por isso que você tem que estar numa vida de oração, buscando o Senhor. Para uma situação dessa, uma pessoa dessa mata um trabalho. Por exemplo, o pastor Marcelo tem que levar a igreja para a rua. Entendeu? Então é bom, pastor, fazer essa palestra antes. Para quê? Para que a pessoa, nos ar livres, irmãos, tenha essa consciência. Uma vez eu fui fazer um ar livre com o pessoal de uma certa igreja, e no final o pastor veio para mim e falou assim: e aí, pastor, gostei? Eu falei: gostei, meu irmão, uma benção. Ele falou assim: poxa, pastor, teve alguma coisa que o senhor irmão viu errada assim? Eu falei: não, meu irmão, teve. Você quer que eu fale? Eu quero. Pastor, viu muita coisa errada. Aí o que, por exemplo? Primeiro, quando alguém estava cantando, eu vi os jovens com o pé na parede, o outro no celular, o outro falando no celular.
Isso é um total desrespeito à pessoa que está dando uma palavra. Ali é uma equipe com um objetivo, que é evangelizar. Então a pessoa está dando uma palavra, tem que estar todo mundo ali. Ó. O pessoal todinho pode não estar prestando atenção, mas quem está ali tem que estar de olho, prestando atenção. E outra coisa, tem que ter postura. Tem que ter postura. É igual que tu já viu. Quem aqui já viu um policial com camisa aberta, com o pé para cá, desculpa, o cara todo torto, a pessoa vai chamar, aquele cara é um policial, ele não pode estar assim. Então tem que ter postura, está no ar livre, postura, ligado com Deus. Amém? Outra coisa, o pessoal comprando Coca-Cola, o irmão dando uma palavra comprando Coca-Cola, daqui a pouco toma aqui uma total bagunça. Não, meu irmão, a pessoa vai fazer um trabalho como esse, tem que estar no objetivo centrado. Está todo mundo observando. O que mais, pastor? Abordagem. A abordagem foi totalmente errada. Por exemplo, eu vi aquela menina ali, que é uma menina bonita, e dá folheto para 3 homens. Não pode. Ela tem que abordar uma moça. Ela tem que abordar uma senhora. Ela não tem que evangelizar 3 homens. Porque os 3 homens vão falar gracinha para ela. E ela não vai conseguir concluir a sua evangelização. Então, os homens vão para os homens. É a mesma coisa que o homem vai pregar a palavra, aí pega uma mulher com espírito de sensualidade, aí em vez de evangelizar, tem situação como eu falei do prostíbulo lá da moça que estava na prostituição, é uma coisa, mas a pessoa vai pregar, ele tem que ter o objetivo, evangelizar, embora quer começar a bater papo com a pessoa, quer começar a conversar, aí o diabo está ali, agenda nos assuntos, aí esqueceu, perdeu o foco da evangelização. Então vai fazer um trabalho como isso na rua, o pessoal tem que estar tudo ali, igual uma engrenagem. É um objetivo, todo mundo justinho. Olha só, meu irmão, aqui ninguém tem autoridade para ver demônio na vida de ninguém. Aqui é pregar o evangelho e voltar para casa. Amém, irmãos? Amém. Deu para a gente aproveitar, outro dia a gente vai fazer com mais essa simulação por causa do horário, entendeu? Então, guarde isso. Eu estou focando muito nisso aqui. Objetivo, certeza que é o Espírito de Deus que vai convencer, conhecimento da palavra, conhecimento geral, meu irmão. Você tem que ter conhecimento de política, tem que ver o jornal. Eu não vejo televisão. É leitura o tempo todo, são livros, mas eu tenho que estar atualizado no que está acontecendo no mundo. Tem crente que ele é alienado. Ele é alienado, ele está no mundo da lua. Então está surgindo um assunto que você tem que estar ciente do que está acontecendo no mundo para você utilizar isso para poder pregar. Por exemplo, se eu preguei na obra que eu prego lá, eu preguei sobre o final dos tempos. Me baseei nos Estados Unidos, que fecharam 29 embaixadas repentinamente. Entendeu? Falei sobre da onde a possível terceira guerra deve vir, por causa lá de Israel. Então você tem que ter conhecimento, você tem que ter conhecimento principalmente da nação de Israel. Tem crente que não tem conhecimento nenhum, não lê um livro, não lê nada, ele não sabe nada da Bíblia. E o pior, você não precisa ser inteligente para ter sabedoria, você precisa querer aprender, meu irmão. Sem Deus só vai levar você até onde o teu conhecimento for. Deus, hoje, eu falei já uma vez, hoje teve um debate, lá 10, 15 pessoas, todo mundo fazendo pergunta, e eu respondendo, no final cala a boca todo mundo. Entendeu? Você tem fitas, tem conhecimento na internet, entendeu? Tem pregações sobre o homossexualismo, pregações sobre a criação, sobre a teoria da evolução. Tem crente que é tão doido de conhecimento, que esse dia eu conheço um, que ele chegou e botou uma tatuagem aqui, na perna dele. Ele fez uma tatuagem, aquela da teoria da evolução. Um macacozinho, o outro aumentando, até chegar um homem. Aí ele vinha, aí varão, olhou para minha tatuagem, tem alguma crítica? Não, varão, o corpo é seu. Quem sou eu para criticar você? Aí por que tu acha que teve algum problema com a tatuagem? Eu falei, não, varão, você não fez tatuagem, está feliz com ela? Tá. Servo do Senhor, músico dentro da igreja. Ele falou, mas o que tu acha da tatuagem? Eu falei, varão, se você me perguntar, eu vou falar. Você quer que eu fale? Não, pode falar. Eu só vou entrar em um detalhe para você. Tu crê que Deus é o Criador de todas as coisas? Claro que creio. Tu crê que foi o Senhor que criou tudo? Creio. Então como é que tu bota no teu corpo a teoria da evolução? A cara daquele rapaz desfigurou. E ele parou e deve ter pensado, caramba, ele diz com a boca que crê que Deus criou todas as coisas, mas na perna ele tatuou o que simboliza a teoria da evolução. Ele passou uma semana, ele saiu de onde eu trabalho. Por quê? Falta de conhecimento.
Tem pessoas aí de outra religião, irmão, que está dando show em crente. Já vi isso. Show, já vi crente passar vergonha, pastor. Na televisão. Passar vergonha. Passar O vergonha. pastor da Assembleia de Deus foi desafiar Eli Soriano, aquele que passa no móvel, o caminho da verdade, né? Um homem que conhece muito de Bíblia, mas que prega uma heresia incrível. Ele é muito herético, tem que conhecer. Ele diz, e ele acabou o pastor se convertendo nessa religião dele. Aí depois o Eli Soriano tomou a sorte dos judeus escaraitas. Se você não conhecer, meu irmão, você está perdido. Escaraitas. Quem entendeu aqui do conhecimento? Você tem que ter conhecimento, você tem que ler, você tem que ler. Eu estou lendo um livrinho lá agora, 670 páginas. 670. Eu preciso ter conhecimento. Se você não tiver conhecimento, você passar vergonha. Deus só vai levar você até onde o teu conhecimento for. Ah, mas eu não soube, não sei ler. Aí é diferente, você vai pedir a Deus revelação, Deus vai te dar graça. Então, conhecimento muito importante que eu falei, base evangelística. Quem entendeu da base evangelística? Você não pode pregar alienadamente. Você tem que ter a base evangelística. Jesus tinha a base, o reino. Paulo tinha a base, ele começava a partir da sua conversão. O homem de Gadara tinha a sua base, ele encontrou com Jesus dentro do cemitério. A mulher do cântaro, ela tinha a sua base. Eu encontrei um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Então, para que você seja bem sucedido, você tem que ter uma base. A pessoa tem que ficar impactada, ela só vai ficar impactada se você, durante a evangelização, pode ser que surjam alguns assuntos, aí entra o conhecimento. Aí você tem que ter o conhecimento, mas o foco teu é evangelizar. Amém, irmãos? Que por causa do horário, depois a gente vai fazer outras simulações sobre evangelismo. Algumas coisas que eu digo, vai pregar sempre olhando nos olhos. Sempre olhando nos olhos. Você prega para policiais, para o pessoal que está na vida, está bandido, e tenta te olhar nos olhos. Eu conheço um diácono que nós fomos, ele foi pregar para um policial civil, e ele, não, porque Jesus fez isso, fez não sei o quê, porque Jesus eu entrei na frente, peguei do cara, e depois falei, varão, você tem coragem de pregar para uma pessoa assim? Por que você tem coragem de pregar para uma pessoa assim? Não, varão, você tem que olhar no olho da pessoa, você tem que demonstrar convicção, você tem que demonstrar, porque como é que tu vai vender um produto se você não acredita no produto? Sabe por que teve livro da Bíblia que foi retirado? Porque no final, até livros com histórias reais, no final foi colocado, nem tudo que está aqui é digno de aceitação. Amém? O que você vai pregar se você não confia? Como é que você vai pregar? É o olho no olho. Durante a pregação, pergunte o nome da pessoa. Qual é seu nome? Fulano. Você vai repetir o nome da pessoa. Em alguns momentos, toque. Vai orar para uma pessoa, para quiser oração, sempre pergunte, posso botar a mão na sua cabeça? Não sai metendo a mão na cabeça dos outros não, meu irmão. Porque até o experiência, o que eu falo aqui é experiência pessoal, até o demônio, se você for para uma pessoa e você não pedir para botar a mão, o diabo tem legalidade para continuar. Agora, se você possa botar na sua cabeça, ela autorizou, Satanás vai ter que sair, se ele estiver aí vai ter que sair, porque ela autorizou. Ela concordou que ele saísse da vida dela no momento que deixou o homem de Deus botar a mão na cabeça. Pessoas que vão orar pelos outros já saem botando a mão na cabeça da pessoa. A Bíblia fala não botar a mão precipitadamente. Vai orar por uma pessoa, posso botar a mão na sua cabeça? Não deixe, irmão, qualquer um botar a mão na sua cabeça, não. Quem tem que botar a mão na sua cabeça é o seu pastor, ou alguém que está dentro da igreja autorizado por ele para poder orar. Olho no olho, algumas coisas, olho no olho, seja curto, objetivo, o seu objetivo é evangelizar. O seu objetivo, e outra coisa, a palavra tem que ter começo, meio e fim, é mais ou menos assim. Vamos falar sobre o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é isso, isso e isso. Aí você fala, o Rio de Janeiro é isso, isso e isso. Você fecha a Bíblia e começa a falar de São Paulo, Belo Horizonte. Mas ele deu do Rio de Janeiro? O que está falando? Já viu a pessoa que abre a Bíblia, lê um versículo, ela fala de tudo mesmo naquele versículo? A pessoa, mas ele lê uma coisa, está falando assim por causa de quê? A pregação tem que ter começo, meio e fim. O seu objetivo é evangelizar. O seu objetivo é pegar, observar a pessoa, veja o momento certo de você evangelizar. Entendeu? Olho no olho, seja objetivo, seja rápido. Outra coisa, nunca esconda, meu irmão. Nunca pregue para os outros mentira. Muitos crentes
Eu, quando vou pregar para a pessoa, eu não escondo o que é a igreja, não. Vem para a igreja que é um mar de rosa. Na igreja não tem um fofoqueiro, é mentira sua. Alguém tem pesteado de fofoqueiro. Meu pai. Olha, Jesus, nunca faça isso, meu irmão. Nunca faça. Sempre seja sincero, que as pessoas, o que vai fazer a pessoa acreditar em você é a sua sinceridade. Olha, Jesus vai resolver todos os seus problemas. É mentira. Jesus não resolve o problema de ninguém. Jesus dá sabedoria, capacidade, entendimento para a pessoa resolver. Jesus vai resolver várias vezes a verdade. Eu tenho um rapaz que veio para Jesus, aceitou Jesus, daqui a pouco ele foi, um mês, varão, foi só eu vir para a igreja, como é que está a minha vida? Eu falei, varão, senta aí. Deixa eu te falar uma coisa, quando tu estava com dinheiro, tu estava onde? Na prostituição, enchendo a cara, no pagode, no jogo de futebol, tu estava gastando teu dinheiro na farra, não é? Aí tu vem para a igreja com uma granada na mão, sem pino, a granada explode dentro da igreja, agora Deus tem que resolver os teus problemas? É Deus que tem que resolver? Tu já entrou na igreja, rapaz, explodido. Não, é realmente. Fala a verdade para as pessoas. Precisa ser agressivo, mas fala a verdade. A pessoa está, irmão, guarde isso. A pessoa está passando algum momento difícil. Eu conheço um policial também. Um mês antes de acontecer esse negócio com ele, Deus me mostrou. Falei para ele, fulano, Deus me mostrou acontecendo isso. Se tu for, tu vai entrar em casa, vai destruir tua vida. Valeu, pastor. Um mês depois, do jeito que Deus mostrou, aconteceu, entrou em casa. Aí me ligou. E aí, pastor? Tá vendo aí? Tu ainda falou comigo. Eu falei, não fui eu não, foi Deus que falou contigo. Não, os irmãos até vieram aqui e falaram comigo que isso aí é Deus assim para poder. Eu falei, não, isso é tudo mentira dos irmãos. Deus não queria que você estivesse aí. Você está aí porque tu escolheu. Você escolheu. Não, tá tranquilo. Tem como o senhor vir aqui amanhã? Amanhã não. Sábado que vem eu vou. No sábado eu fui. Então eu entrei. Tudo bem, não me abraça não, mano. Não abraça não. Senta aí. Tu está aqui porque tu quis. Deus falou contigo. Agora tua família está sofrendo. Agora fale a verdade para as pessoas. A Bíblia não é verdade? Fale a verdade. Não é agredir, mas fale a verdade. A pessoa precisa ter conhecimento do seu erro. A pessoa precisa saber que o que ela está passando é consequência das suas atitudes. Uma moça, eu estava no centro de recuperação, ela vem, pastor, sabe por que eu estou aqui? Por quê? Porque eu fiz um aborto, pastor. A criança caiu no chão. Pastor, a imagem está na minha cabeça, eu estou até hoje aqui, isso está me matando. Eu mostrei para ela que ela estava errada, que ela cometeu um pecado, mas mostrei que Deus perdoava ela. Fale a verdade, não tente inventar, não tente contar mentira. Fale a verdade, porque Deus é quem vai convencer. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar.